Ora, na Casa do Benfica de São Pedro do Sul, enquanto se aguarda pela festa deste aniversário, quase que podemos dizer que há aqui uma feirinha, ou melhor, temos aqui um bocadinho de várias coisas que representam esta região, esta localidade, por isso resta-nos a nós tentar perceber e conhecer tudo o que aqui está. Começamos pelo artesanato e tenho comigo o... Arlindo Pereira. Muito bem. O que é que temos aqui em exposição da sua parte? Conte-nos tudo. São esculturas em torgas, que são raízes de orgueira, portanto, de um arbusto que há aqui na nossa serra. São esculturas onde se aproveita o máximo possível da raiz, que a natureza criou, e associando a isso, dá-lhe algumas formas que estão à vista. Não é? Temos aqui coisas muito diferentes umas das outras. São tudo peças únicas, não há nenhuma tanto igual à outra. Todas feitas por si. Todas feitas por si. Porquê que ingressou nesta parte da escultura? Porquê com este material específico? Isto é um part-time, ou seja, um hobby, é feito nas minhas horas de descanso. Na minha hora da telenovela, como não vejo novelas, faço isto. Quanto tempo é que demora a fazer um destes exemplares? Por exemplo, este que temos aqui. Não tenho estimativa para isto, porque isto é feito aos bocados, portanto eu nunca contabilizei isso. Há peças que demoram mais, outras peças que demoram menos, este tem muito trabalho, tem muitas horas de trabalho. A também. É maior, mas o facto de ser só maior, tem mais trabalho, tem que ser montar penas, montar outras coisas, portanto, são peças diferentes. Há outras que têm menos trabalho, portanto, são mais, que a própria natureza já quase as fez assim. E como é que é ir apanhar estas raízes? Apanhar não é fácil, é arrancá-las a picareto, na serra, portanto, é muito difícil arrancá-las. Eu vejo praticamente tudo que está aqui, está tudo baixo da terra. E isto, portanto, como vê, todas as peças desse tamanho está debaixo da terra, tem que ser arrancadas em picareto, dá muito trabalho a arrancar. Depois tem muita terra, tem que limpá-las muito bem limpas, posteriormente deixá-las secar, posteriormente serem trabalhadas, como estão aqui. No fim de trabalhadas, calculo que haja aqui um vernizinho para as proteger? Antes de serem vernizadas, têm que ser tratadas, portanto, a madeira por causa do bicho. Depois, por causa de ser tratada do bicho, é preciso tratá-las para a conservação da própria madeira. E mais tarde, algumas têm verniz, outras não têm verniz, portanto, é opcional, conforme eu achar que é mais correto. Muito bem. E quem está lá em casa a ver-nos, por acaso, adorar uma das peças que está aqui, como é que o pode contactar? Como é que pode ter uma peça destas? Tenho o blog. Muito bem. Nós vamos passar em rodapé. Portanto, onde estão algumas figuras, e tem vários artigos sobre isso. E, portanto, nada melhor do que virem a São Pedro do Sul conhecer. Para além disso, é tanto ver as exposições, que já fiz várias exposições, e vou fazer mais uma nova exposição de 1 a 30 de novembro na sala de exposições da Casa do Povo de Santa Cruz da Trave. Muito bem. Fica aqui o convite, portanto, se está aí desse lado já sabe, o convite está feito, é muito fácil vir até aqui, mas vamos deixar o artesanato porque vamos seguir para uma bebida dos deuses, como costumam dizer. Vamos fazer esta viagem até aqui ao pé destes dois senhores. Portanto, eu nesta altura estou no meio de dois produtores, correto ou errado? Exatamente. Muito bem, vou começar pela minha esquerda. Como é que se chama? Antônio Ribeiro. E qual é o nome do vinho? Em Costas de Lafões, foi lançado muito recentemente, em setembro deste ano. Mesmo muito recente. É muito recente, embora seja produtor já há uns anos esta parte. Fui produtor que entregava a minha produção na Adega Cooperativa de Lafões, entretanto essa organização fechou, encerrou devido a questões financeiras e ficaram os produtores engarrafadores. Neste momento são 2 produtores engarrafadores, eu sou um, tenho outro aí do seu lado direito, eu estou com o meu em Costas de Lafões, é um vinho... Que é branco? Que é um branco. Produz na ordem dos 7.500 litros de vinho, ou 7.500 garrafas, mais propriamente dito, que certifiquei este ano na ordem dos 2.500 garrafas que estou a comercializar. Fiz este ano as vindimas, houve menos produção, mas continuo a ter, penso que vou ter também uma boa pinga para poder comercializar no próximo ano, embora esteja a comercializar o vinho da campanha do ano anterior. Muito bem, estamos a falar de um vinho feito com que castas? As castas são as castas da região, e a Ourinto Sarcial e a Dona Branca, mas essencialmente são estas 2 castas a essência e a base do nosso vinho de Lafões. O vinho de Lafões é um vinho que tem uma característica muito sui generis, é um vinho de transição, um vinho
com uma graduação alcoólica muito média, não são ricos em graduação alcoólica que andam na ordem dos 12 graus, daí para cima também temos vinhos que ultrapassam essa graduação alcoólica, mas face às características do vinho desta região, eles oscilam exatamente a graduação alcoólica de 12 graus e meio, precisamente pela casta. É uma casta típica, uma casta que vem de tempos remotos e que é exatamente a casta de Lafões. Falar de outras castas em Lafões, nomeadamente o vinho branco, é descaracterizarmos em si a sua gênese, a sua essência deste vinho. Muito bem. Deste lado temos aqui branco também, correto? Exatamente, branco. Antes de mais o seu nome? O meu nome é António Costa, portanto, essencialmente só produzo vinho branco porque na região de Lafões o vinho que é pura excelência, um vinho de qualidade, é o vinho branco. Portanto, como o meu colega e amigo António Ribeiro já disse, as castas é o Arinto Social, temos a Dona Branca, depois temos também aqui outro que poderá ser englobado, que é o Rabo de Ovelha, que também é uma casta daqui da região, mas que não produz em determinados sítios, assim como o Dona Branca. Mas a base essencial do vinho de Lafões é o Arinto Social. Portanto, é um vinho com características, como o meu amigo já disse, que é um vinho de transição, não é um vinho verde, mas também não é um vinho maduro. Portanto, porque isto é uma zona que tem um microclima muito especial e daí este vinho ser diferente. E as pessoas às vezes costumam perguntar, então, mas como e qual é a diferença, a qualidade do vinho, porquê? E eu costumo dizer, só provando que as pessoas conseguem saber e ir buscar a diferença deste vinho. Portanto, é um vinho que tem uma acidez málica diferente dos vinhos verdes. Os vinhos verdes são os vinhos que têm que ser bebidos muito frescos, porque são os vinhos que não têm aquele paladar, os aromas que neste vinho de Lafões ficam na boca de quem prova. Muito bem. Eu esqueci-me de perguntar deste lado ao colega António, onde é que se podem encontrar os vossos vinhos? Ora bem, os nossos vinhos podem se encontrar aqui em São Pedro do Sul, em todos os supermercados praticamente, grande parte das pessoas já tem este vinho à venda. Eu tenho vinho à venda já há 2 anos, que certifiquei o vinho há mais tempo, e ainda bem que o amigo António veio, porque nós precisamos de mais produtores certificados em Lafões para podermos ter um bocadinho de força na CVR Dão, para podermos exigir mais alguma coisa. Porque no fundo o vinho de Lafões teve uma fase muito boa, já foi um vinho que foi premiado, ganhou medalhas de ouro em tempos ímpios, a adega fechou, havia mais 2 produtores de vinho que também pararam, e de repente, de um momento para o outro, o vinho de Lafões, a marca de Lafões, perdeu-se, foi-se perdendo. Portanto, graças a mim e ao amigo António Ribeiro, que continuamos com o vinho de Lafões e continuamos a desenvolvê-lo e queríamos que ele continue para a frente, porque no fundo isto acaba por ser um produto que acaba por caracterizar uma região, que é a região de Lafões, que é importante. Muito bem, muito obrigada a estes 2 senhores, os 2 produtores, mas digamos que o vinho sozinho quase que é pecado. Portanto, vamos virar aqui para este lado e deixamos a senhora para último, não por ser menos importante. Digamos que despachámos os cavalheiros e agora ficamos aqui com uma conversa de senhoras. Temos a parte dos doces. Como é que se chama? Fátima Brito. Dona Fátima, o que é que temos aqui? Isto está carregado de história, estes bolos. Sim, isto é os Folares da Ponte, que é uma receita de família e uma receita muito antiga, que é o tradicional Folar da Ponte que toda a gente conhece. É muito boa, muito bom, é confeccionado por mim. Uma receita muito antiga. Muito antiga, mais de 150 anos, já vem do tempo da minha avó, passou para a minha mãe e agora sou eu a confeccioná-los sempre que possa, sempre que tenho a disponibilidade. Confecciono-os, faço-os para amigos, para jantares, para caminhadas, para sempre que posso e que me pedem para oferecer. É um folar que toda a gente, acho que em São Pedro do Sul conhece e fora de São Pedro do Sul. É um folar muito antigo e muito bom, só provando realmente. Quanto tempo é que demora a fazê-los, Dona Fátima? Eles são, estes folares demoram a levedar uma média de 6, 7 horas por noite. Eles cozi-os hoje de manhã, mas amassei-os ontem à noite. Ficaram a levedar as horas. Estas horas todas e de manhã às 8 da manhã é que os comecei a atender e depois foram cozidas no fogão de lenha. Aí está, esse é um dos truques. Sim, isso não tem comparação, eles são cozidos nos fogões de lenha ou fornos.
Este, pelo que já percebi, é um bolo daqueles muito fofinhos e que aguenta imenso tempo. Tempo, aguentam sempre fofo, 8 dias, 10, sempre bons e sempre muito fofos e sempre muito E sempre docinhos, com doce nunca doces e muito bons, só para Dona Fátima, aqui deste lado temos também aqui mais qualquer coisa. Já não é doce. Aqui não é doce, aqui é a famosa trigamilha da ponte. Também é a receita de família, também aprendi a fazê-las com a minha mãe. É o seguinte, é farinha, fermento, água e sal. Não leva mais nada só tem esta, é uma receita de família que é muito boa, quentinha, é muito conhecida, muita gente, porque a minha mãe vivia de fazer esta trigamilha, estes folares. Infelizmente hoje em dia já não pode ser assim, mas diga-me uma coisa para eu ficar descansada, já passou a receita a alguém? Não. Mas tem que passar a alguém da família para continuar. Passou para mim. Há muita receita de folares que as pessoas às vezes encontram pela internet ou assim e que fazem. Mas o segredo e o folar da ponte tem um segredo que foi a minha mãe que me passou. E que um dia passará com certeza alguém de família. Eu tenho filha, tenho uma Mariana e provavelmente Será ela a continuar. será ela a continuar a fazer o folar da ponte, uma vez que eles são registados e temos patentes e temos essas coisas todas assim para continuar. Eu sempre que posso os faço e fazerei se tiver saúde. Alguma altura do ano mais característica? Agora é inverno, sabe melhor? Sim. Eles têm muita saída, tanto de verão como de inverno, porque é assim, ele é muito conhecido, e então como é muito conhecido, na altura de verão, as pessoas vêm, os imigrantes vêm e eles querem levar e pedem-me para eu fazer, para lhes oferecer, gostam de provar, vão à minha casa, fazem pantuscadas, fazem lanches com eles. A trigamilha também é muito conhecida, é muito boa, quentinha, com manteiga, pode acompanhar qualquer refeição, porque não tem açúcar, é pão, mas também é muito boa, muito famosa, toda a gente conhece a trigamilha e o folar da ponte. Muito bem, Dona Fátima, muito obrigada. Portanto, já lhe mostramos um bocadinho das melhores coisas de São Pedro do Sul, mas a verdade é que há mais para ver nesta casa e há uma festa de aniversário, por isso já sabe, volte connosco na segunda parte do programa.